Obrigada, Pai, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossas vidas, através de nós, em nós. Pai, não queremos mais nada senão te adorar. Não queremos mais nada senão te exaltar. Reconhecemos a tua plenitude neste lugar. Reconhecemos a tua grandeza, a tua bondade, a tua misericórdia que opera neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque tu és o fiel amigo, conselheiro, companheiro, aquele que nos fortalece, nos capacita. Pai, coloco essa hora nas tuas mãos. Entrego este momento, Pai, pois tu sabes todas as coisas, eu não sei nada, Pai. Fale através de mim, Senhor, conforme te apraz fazer. Espírito Santo, usa-me no teu altar como boca de Deus para o teu povo. O teu povo está aqui não para me ver, porque na verdade eu não tenho nada diante da tua grandiosidade, mas o teu povo está aqui para te ouvir. Então fale ao coração de todos aqueles que aqui estão com corações ensináveis, preparados para beber o alimento santo, que é a tua palavra. Espírito Santo, viaja comigo nesta hora. Usa os meus lábios para te adorar. Usa o meu corpo. Dá-me a sabedoria que eu preciso para ministrar ao teu povo. Dá-me a sabedoria que eu preciso para entregar aquilo que você colocou no meu coração. E tu sabes aquilo que o teu povo precisa, Pai. Que diminua eu neste altar, para que tu cresças em mim. Que eu desapareça neste exato momento, para que tu, Espírito Santo, apareças em mim e ministre ao teu povo como convém falar. Pois nós queremos te adorar do modo que te agrade, Pai. Então não olhe para mim, porque eu sou pequena, Senhor, diante da imensidão do teu amor para com o teu povo e para com a tua sala. Seja feita a tua vontade, não a minha, aqui neste lugar, agora e sempre. É contigo, Espírito Santo. Vamos juntos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Onde sobre as águas, como abrigo no deserto. Aleluia. Fecha aqui a seda, quero ser usado da maneira que te agrada, Deus, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Obrigada, Jesus. Obrigada, Ministério de Louvor. Que Deus abençoe. Os levitas abençoados. Uma salva de palmas para Jesus. Amado Rei. Se essas palmas forem para mim, glória a Deus. Mas se for para aquele que merece a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, glória a Deus. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade única, porque realmente estamos nos meses das mulheres e me cabe a responsabilidade de ministrar a palavra para um povo tão abençoado. E sendo um povo tão abençoado, merece uma palavra abençoada. Então que o Espírito Santo nos ajude. Quero agradecer também o pastor Reverendo Mistério Soares por ter nos dado a oportunidade de nós ministrarmos ao seu povo e no seu altar. Obrigada, Pai. Obrigada por cada ensinamento, por cada direção, porque hoje somos o que somos graças ao Pai. Por isso, reitero as palavras de Feliz Dia do Pai e obrigado por existir. Da mesma forma, também endereço a todos os papás que estão aqui nesta sala, a quem eu peço mais uma vez uma salva de palmas, porque, na verdade, através deles, nós existimos, não é? Então, se nós existimos, também temos que agradecer pela existência dos papás e pela grande representação paterna no meio da vossa família. Continuem sendo pessoas firmes, fortes e que levam o Evangelho àqueles que vocês estão a criar. Amém? Então, podemos tomar os nossos assentos e queremos sim viajar pela palavra de Deus mais uma vez. Obrigada, Pai. Espírito Santo é contigo. Confesso que estou quase a sair do meu próprio corpo.
É muito mais fácil ministrar adoração do que estar a pregar para um povo tão abençoado. Mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E quando Deus traz a sua palavra, Ele sabe o que é que o seu povo precisa. Então eu trago como tema, você pode anotar se você quiser, a fé que permanece. Alguém ouviu? A fé que permanece. A fé que permanece. E essa fé eu vou pedir só para, se calhar aqui para essa ventoinha não me tirar aqui o foco, direcioná-la para o outro lado. E essa fé que permanece pode mudar destinos. Pode mudar a minha e a tua vida na manhã. Amém? E trazendo esse tema, eu devo dizer, nós precisamos permanecer na nossa fé. Muitas vezes, situações há que nós não conseguimos perseverar e permanecer na fé. É necessário nós acreditarmos, nós vivenciarmos e nós firmarmos os nossos pés em quem nós cremos para podermos ter um que permanece. Pode ser que na vida de alguém que está aqui tenha acontecido coisas que fazem com que a tua fé baixe, a tua fé desfaleça. Imagina que você, que tem uma vida minimamente estável, que tem sonhos, que tem planos, que tem projetos, e de repente, no andar da vida, você recebe uma notícia que abala a tua estrutura e faz com que a tua fé baixe. Imagina o que acontece quando o médico, no momento em que você vai fazer uma consulta de rotina, e naquele momento você recebe um diagnóstico esperado. Apesar de você orar, apesar de você confiar na palavra, aquele diagnóstico esperado faz com que a tua fé baixe. Mas na vida, irmão, eu estou aqui para te dizer, permaneça na fé, permaneça na confiança, na palavra que você ouve, na palavra que você coloca no teu coração. Aprenda a permanecer. Tanto para a palavra, eu quero apresentar a vocês o livro de Ruth. Aleluia. Então vamos viajar para o livro de Ruth. E eu quero que você abra a primeira carta de Ruth, capítulo 1, no seu versículo 16. Ruth, capítulo 1, versículo 16. A fé que permanece. Permaneça na fé. Às vezes é difícil. E você pode dizer, bispa, são tantas situações pelas quais eu passo na minha família, no meu trabalho, no meu emprego. Eu oro, eu clamo, eu peço, eu jejuo, mas as coisas não acontecem. Você ora, mas a resposta não vem. Você chora, mas parece que nada acontece. Mas hoje Deus está aqui para te dizer, permaneça. Permaneça. Se você já encontrou, aleluia, glória a Deus. Se você já encontrou, vamos ler Ruth no seu versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Quem já encontrou, diga amém. Glória a Deus. Então vamos juntos e leia de acordo com a versão da sua palavra, da sua Bíblia. E diz Noemi, capítulo 1, versículo 16 e não o 15 que eu estava a ler. E disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Podemos repetir? Disse, porém, Ruth, mais uma vez, não, disse, porém, Ruth, não me instes para que deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu
povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia! Nós estamos a falar de uma mulher cuja fé preferiu prevalecer. Nós vimos essa história no contexto da palavra, que Ruth pertencia a uma família que era respeitada na Judeia. E, na verdade, ela era nora de Abimeleque, era nora da Noemi e era casada com um dos filhos de Noemi. E, na verdade, nós vemos que a Ruth tinha esperança de uma vida, de um lar feliz, porque, apesar dela ser moabita, ela estava com uma família judeia. E, na verdade, era uma família que conhecia os princípios bíblicos, e nós cremos, por aquilo que a Bíblia pode nos explanar, que ela também vivia os princípios bíblicos da família. Tinha uma esperança de uma vida estável, tinha uma esperança de um lar feliz e tinha uma esperança da reprodução, poder conceber e multiplicar pelos que iria lhe dar. Nós vimos na história deste primeiro capítulo que ela mudou totalmente as circunstâncias. Naquilo que ela esperava, tudo transformado em mal. Ruth, que tinha uma esperança de ter uma vida estável, viu-se no meio da fome, do luto, da desesperança, porque, na verdade, ela perdeu o marido, tornou-se viúva, perdeu o sogro, perderam a estabilidade que elas tinham naquela altura e ficaram numa vida sem esperança, sem rumo e sem destino. Imagina o que acontece contigo, irmãos, se de repente, no meio de tudo aquilo que você planeou ao longo do ano, as coisas vão abaixo. Como é que você se sente? Que palavra você ouve para poder levantar a tua fé? Que palavra você precisa para que permaneça viva naquele que você tem crido? Porque circunstâncias há que nos fazem desistir da nossa fé. Circunstâncias há que nos fazem desistir de confiar. Circunstâncias há que nos fazem desistir de permanecer na palavra de Deus. E Ruth, mesmo sendo estrangeira, ela disse: aonde eu irei? Aonde quer que tu fores, eu irei. Entenda que ela era estrangeira. E nós vimos na Bíblia que aqui Noemi, apesar da fome e da perda, porque ela se tornou uma mulher, a Bíblia diz que Noemi tratava-se de uma mulher alegre, e por causa do que lhe acontecera, ela se tornou triste. E decidiu voltar à terra natal. E disse às suas noras: cada uma vai e toma o seu rumo, faça uma nova vida, porque em mim já não há esperança. Mas Ruth não olhou para as circunstâncias que estavam ao seu redor. Ruth não olhou para a situação. Ela preferiu permanecer, mesmo sem entender o que haveria de acontecer à frente. Imagina que seja você numa situação de luto, de choro, de fome, onde já não havia dinheiro, onde já não havia nenhum tipo de esperança. Porque se você queria ter filho, já não havia oportunidade porque o teu marido morreu. Se havia um lar que era seguro por causa do sogro que tinha alguma estabilidade, já não existia. Porque nós sabemos que naquele tempo as mulheres dependiam totalmente dos maridos, porque o homem é o provedor da casa. E quando você se vê numa situação, muitas vezes, mulheres que se tornam mãe e pais muito cedo, sem nenhuma esperança do amanhã. Mas a palavra diz para ti, no dia de hoje: permaneça. Mesmo sem você entender o que vem amanhã, o que vai acontecer depois, permaneça. 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 Porque muitas vezes é no meio da dor que a glória de Deus começa a trabalhar. Aleluia! É no meio da dor que a glória de Deus começa a trabalhar. E isso nos leva a nós, muitas vezes, tomarmos uma decisão. Ruth tomou uma decisão de não recuar. Ruth tomou uma decisão de acompanhar a finca a pé a sua sogra. Porque nós entendemos que nós, quando vivemos em família, nós criamos laços. E a Ruth tinha laços de amor, porque nós entendemos que ela amava a sua sogra. Muita gente não ama a sua sogra, mas Ruth amava a sua sogra, amém?
Então aprenda também a amar a sua sogra. Aleluia! Aprenda a amar a sua sogra. Aleluia! Porque você não sabe qual é a bênção que ela carrega. Aleluia! E Ruth, amar a sua sogra, independentemente da situação, ela disse, eu não vou recuar. Aonde quer que você for, eu vou. Aonde quer que você estiver, eu estarei. O teu povo, que é desconhecido para mim, será o meu povo. O teu Deus, que não era o Deus da Ruth, porque não sabíamos que aquele povo era um povo idólatra, os moabitas, ela decidiu seguir o Deus de Noemi. Não era sabendo que esta decisão mudaria completamente o destino da vida. E isso, eu trago um testemunho muito poderoso de como nós permanecermos na fé, na palavra, pode mudar a nossa vida. O ano passado, mesmo no último trimestre do ano, a vida de um jovem que tinha esperança, está na casa dos 30, mais ou menos 35 anos, 36, mudou completamente a história. É parente do meu esposo e com algumas dores, algumas queixas na saúde, ele decidiu ir ao médico e tudo começou a ir. Aquele rapaz que estava dentro dos 35 anos, com um noivado preparado, se calhar para o ano seguinte, com uma esperança de edificar a sua vida profissional e emocional, se viu num beco sem saída, quando ele recebeu um diagnóstico do câncer maligno no fígado. E essa notícia não só abalou a estrutura deste rapaz, como abalou a estrutura de toda a família. Toda a família, ao receber a notícia que aquele rapaz tinha câncer, e câncer maligno, nós todos sabemos por testemunhos que quando o médico diz que você tem um câncer maligno no fígado e com probabilidade de propagação pelos outros órgãos, se nós não tivermos cuidado com os nossos pensamentos, nós morremos. Aleluia. Nós morremos porque a nossa batalha maior está na nossa mente. Por isso nós precisamos militar aquilo que nós interiorizamos, aquilo que a nossa mente conserva. Põe a tua mente na palavra de Deus e você viverá. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, põe a tua mente na palavra de Deus e você viverá. Põe a tua mente na palavra de Deus e você viverá. E foi isso que Deus vai fazer na vida desse rapaz. A partir do momento que a família abalou-se com a notícia de que o sobrinho tinha o câncer, toda a família se reuniu. Porque os médicos têm uma forma de dar notícia, irmãos, que é mesmo uma benção. Quando o médico diz, olha, um câncer na vida deste rapaz, e é um câncer maligno, automaticamente começa uma ação de consultas, de exames, de confusões, porque todo mundo já deixa de olhar para a pessoa que era e começa a olhar como um coitadinho. Imagina você que tinha uma história de vida, tinha um sonho, e de repente, aquela notícia automaticamente abalou a estrutura do rapaz. Ele começou a perder as forças nos membros inferiores, não conseguia mais trabalhar. Só naquela semana que ele recebeu a notícia, ele ficou acamado, sem conseguir andar. Imagina uma mãe, uns irmãos, uma família que não conhecem a Deus, que não creem que Jesus Cristo tudo pode, que não creem que Jesus é capaz de curar. Quando eu recebi essa notícia por intermédio do meu marido, o Espírito Santo começou a me incomodar, que eu precisava levar a palavra, precisava de levar a palavra de fé para essa família, mas primeiramente eu precisava mudar a mente do meu marido, do bispo Cláudio. Primeiramente, eu precisava de mudar a mente daquele que tem poder para influenciar a família. Aleluia. E quando ele me disse que o primo estava numa fase difícil e que toda a família vai se reunir para poder arranjar uma forma de começar a fazer consultas ou rapidamente deslocar-se para o estrangeiro, eu disse, marido, não temas, ele não vai morrer. Porque eu conheço alguém que é capaz de curar. E tem curado outras pessoas com a mesma patologia do câncer. Esse mesmo alguém vai curar o teu primo. Ele ficou a olhar para mim e disse,
já começaste. É verdade, já comecei. E eu disse, creia. A Bíblia diz, em Salmo 118, versículo 17, eu não morrerei, eu viverei e contarei as obras do Senhor. Na tua família, naquela casa, ninguém conhece o poder de Jesus, mas eu conheço e vou levar essa esperança para aquele que está a viver este momento de dor. Então permita que eu tenha um momento com teu primo, antes mesmo de você tomarem alguma decisão. E ele agarrou aquela palavra, e Deus é tão maravilhoso, que realmente ele disse, na verdade, ainda há uma esperança. Apesar do médico ter dito, a última palavra vem de Deus. Eu disse, a Deus. Porque o homem pode dizer todas as coisas, mas Deus tem sempre a última palavra. E esta mesma fé e esta convicção me levou até a casa do primo. E cheguei, quando a sua mãe olhou para mim, começou logo a chorar como se tivesse recebido uma notícia de óbito. E eu respondi, tia, mas o que aconteceu? Morreu? Morreu? E ela disse, não, não morreu, ele está na cama. Eu disse, tio, deixa disso, está a chorar por quê? Se não morreu, aquilo é apenas o diagnóstico do médico. Diagnóstico do médico não dita o fim. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. O princípio da tua dor não determina o fim da tua história. O princípio da tua dor não determina o fim da tua história. Aleluia. E foi essa palavra, eu disse, não, eu vou ver o Mauro, porque a ti, eu sei que Deus vai trabalhar. Não chore, ore. No lugar das tuas lágrimas, substitua por adoração. Adore ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer. Isso é apenas o diagnóstico do médico, não é a decisão de Deus. Porque Deus tem sempre a última palavra e eu conheço alguém que é capaz de curar. Então eu cheguei e encontrei o Mauro na cama. O Mauro não conseguia mover as duas pernas. E eu cheguei, olhei para ele, ele olhou para mim com umas lágrimas nos olhos. Eu disse, primo, eu trouxe a esperança para a tua vida no dia de hoje. Eu conheço alguém que é capaz de curar. Primeiramente perguntei, você já aceitou Jesus? Não, todo mundo diz, não, eu conheço a Deus, eu acredito em Deus. Você já aceitou Jesus? Porque o passo mais importante é nós aceitarmos Ele como nosso Senhor e Salvador. Porque se isso acontecer, a tua história começa a mudar agora. E ele, naquele momento, eu fiz a declaração da confissão e nós oramos juntos. E depois eu lhe apresentei a palavra que está em Romanos 8:11, que é uma palavra poderosa que diz que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus ao terceiro dia é o mesmo Espírito que estará ressuscitando os teus membros agora e dará vida ao teu corpo mortal. Ele começou, eu pedi a ele para começar a declarar a mesma palavra e ele recebeu aquilo com fé. E naquela semana eu disse, nós vamos fazer um propósito, Mauro. A tua mãe, se chorar, você adora. Se os teus colegas e amigos, primos, irmãos virem para aqui com um semblante de tristeza, você diz, eu estou bem. Porque primeiramente você precisa declarar aquilo que você acredita. Irmãos, vocês não precisam ver, vocês precisam crer que Deus é capaz de fazer alguma coisa. Nós não precisamos de ver. As circunstâncias podem ser dolorosas, podem ser difíceis, podem ser inacreditáveis, mas haverá alguma coisa impossível para o nosso Deus? Nada é impossível para aquele que crê. E eu disse a ele, você precisa crer que há alguém que é capaz de te curar e mudar a tua história. E ele disse, eu creio. Aí começamos bem. Durante aquela semana toda eu comecei a enxovalhar o WhatsApp, os telefonemas com a palavra de Deus e o link da palavra revelada das 5h30. Eu disse, ouça, assista. Há muita gente que tem sido curada. Deus e Jesus vai te curar. E ele realmente começou a criar uma esperança. Irmãos, a família começou a se mover. E cada vez que ele começou os exames, fez radioquímica, ou não sei como é que se diz isso. Exatamente, quimioterapia, é isso. Que são exames que acabam deixando a pessoa muito fraca, com o cabelo caído, etc, etc. Ele passou por essas fases muito difíceis, muito dolorosas, porque eram muitas dores.
naquele tratamento. Mas havia uma palavra que não saía da boca do Mauro: eu não morrerei, mas eu viverei e contarei as obras do Senhor. A partir do momento que ele começou a colocar dentro dele essa esperança, as coisas começaram a mudar. A família se uniu, todas as vezes, todos, graças a Deus, unidos, prepararam as condições para que ele pudesse viajar. O médico disse: ele não pode viajar, porque agora já não está no fígado, está no pâncreas. E a esse momento, meus irmãos, eu quero dizer, há uma importância de nós termos uma dupla de oração. Há uma grande importância de você se unir em alguém por uma causa que muitas vezes não é a tua. Acredita, quando você se levanta pela causa de alguém, Deus começa a trabalhar na tua vida. Deus começa a trabalhar na tua vida. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga: trabalhe por uma causa que não é a tua. Trabalhe por uma causa que não é a tua. E tu verás a glória de Deus. Nós temos um grupo de família, um grupo de oração. Automaticamente, ao mesmo tempo que a família dele agia pelas circunstâncias em favor do familiar, eu agia em intercessão com a minha família. Eu dizia: chegou a hora de nós orarmos por aquele que precisa de uma vida, de uma esperança. O médico dizia: agora já não está no pâncreas, está a subir para o coração. Tudo isso num espaço de meses. E é incrível que pareça, é que quando essas coisas acontecem, nós temos prova de aquelas pessoas que recebem a notícia: olha, agora o câncer se ramificou, as pessoas começam a desfalecer, começam a enfraquecer, principalmente a fé baixa. Mas ele não. Ele teve a esperança e começou a declarar vida sobre os seus ossos secos. Ele começou a declarar vida sobre aquilo que não era aqui. Ele pudesse viver uma nova história com Jesus. E nós tivemos aqui uma campanha em que uma mulher foi curada do câncer, foi a irmã da nossa irmã Meurica. Quando tivemos aquele testemunho, eu rapidamente pedi ao irmão Kenny: partilha comigo esse testemunho que vai edificar uma vida. Eu peguei naquele testemunho, mandei para ele e disse: assista. Veja como é que é possível, no meio do nada, Deus fazer alguma coisa. Vê a vida dessa mulher que Deus restaurou. Ela não conseguia beber água, não conseguia se colocar de pé. Vê o que Deus fez, o que Ele também vai fazer na tua vida, se você continuar crendo. E ele dizia: sim, prima, eu vou crer. Ele é forte, então eu também vou conseguir. Quando eu fui visitar o Mauro novamente, ele estava na cama. E eu disse: Mauro, vim aqui para ver como é que tu estás, vamos orar novamente. E ele disse: prima, vamos orar, mas eu vou sair da cama. Eu fiquei, ok. Então peguei na cadeira de rodas, pus assim do lado dele para ajudar. Ele disse: não precisa, eu vou conseguir. Ele pegou na perna, tu faz. Pegou na outra perna, tu faz. Prima, encosta a cadeira. Eu também comecei já a ficar com aquela dúvida: meu Deus, vai cair. Ele disse: prima, continue me enviando aquelas mensagens de fortalecimento. E, acima de tudo, a mãe disse uma coisa que me impactou. Não, irmão Mauro, todos os dias às 18 horas, ele se recolhe para orar. Eu disse: Jesus, o Mauro se recolhe para orar. Todos os dias às 18 horas, ele se recolhe para orar. Vê como é que a fé que permanece age na vida daquele que tem confiança em Deus. Aleluia. Ele começou a orar, ele começou a declarar que haveria uma mudança na saúde dele. E as coisas começaram a acontecer. Porque se ele fosse a pôr os olhos nas circunstâncias, aquilo que o médico dizia, certamente ele já não estaria vivo no dia de hoje. Mas ele olhou para aquele que tem todo o poder para transformar a vida de qualquer um que crê na sua palavra. Aleluia. E isso aconteceu, que os primos todos conseguiram, por todas as forças, arranjar formas dele rapidamente ir para Portugal, embora o médico tinha dito que ele não saía. E ele disse a toda a família na reunião: eu não vou. E todos ficaram impactados. Mas não vais por quê numa situação? Eu vou ficar aqui porque é aqui que eu vou ser curado. Eu só vou lá para testificar a minha saúde. E quando eu ouvi do meu esposo, eu disse: Senhor, obrigado, porque a tua palavra já está a operar.
A tua palavra já está a operar. Continuei a influenciar positivamente a fé do meu marido, a fé da minha sogra, porque eles têm influência na família e conseguiam também trazer a esperança e não o desespero. Porque muitas vezes nós, em momento de angústia, temos que nos alinhar com pessoas que têm a mesma fé que nós. Se você se alinhar com aquelas pessoas que têm uma fé pequenininha, você é capaz de recuar e baixar como nem caranguejo. Aleluia. E ele confiou, não viajou, e a família decidiu por outro caminho. Ok, vamos arranjar enfermeiros, e esses enfermeiros vão acompanhar a saúde do primo, até nós conseguimos fazer com que ele tome a decisão de viajar. Louvado seja o Senhor, porque os enfermeiros que a família arranjou eram evangelistas. Só para ver que a palavra de Deus não falha, irmãos. A palavra de Deus não falha. E a palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam. Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E eles começaram o trabalho na vida daquele rapaz. Começaram a ir à consulta. O médico, todas as vezes que tinha um relatório, o relatório era sempre negativo. Mas a verdade é que o relatório do médico contradizia com aquilo que nós vivíamos ou vivenciávamos na vida dele. Porque um médico, quando diz que agora o câncer foi para o coração, eu estou a imaginar que você vai morrer amanhã. Sim ou não? Sim ou não? E quando eu recebi a notícia, câncer no coração, eu disse, marido, também vamos esperar um pouco aí. Um câncer no coração, ele já não teria morrido. Ele disse, é verdade, esses médicos também, vamos orar. Não, vamos orar. Nós temos que concordar que ele seja confundido nesse diagnóstico. Que os médicos sejam confundidos nesse diagnóstico. E nós entramos em concordância de oração, tanto com meu esposo como também com a família, e as coisas realmente mudaram. E mês a mês, as coisas na vida do Mauro começaram a se transformar. O Mauro saiu da cadeira de rodas, começou a andar com as canadianas. Aleluia. Ele não sentia as pernas. De repente começou a sentir movimentos nas pernas. Deixou a cadeira de rodas e começou a andar com as canadianas. E eu disse, agora o Senhor vai agir. E nós tivemos a outra campanha, e ele sempre a ouvir a palavra da hora revelada. E vimos uma campanha que aqui houve a cura da Soraya. Esta foi o último testemunho que eu partilhei com o Mauro. E aquele testemunho da Soraya foi muito impactante para mim. E eu levei aquele testemunho para a família dele. E eu disse, há um Deus que tudo pode. Hoje, o Mauro está a mudar as circunstâncias da vida dele por causa da fé que ele tem em Jesus. E nós temos aqui um testemunho vivo de alguém que também se encontrava deitado, que não conseguia andar. Nós vimos as imagens da Soraya no chão. E Deus restaurou a vida da Soraya de uma forma espetacular. Então eu disse ao Mauro, ouça esse testemunho quantas vezes forem possíveis. E ele, a única coisa que me disse, essa rapariga é forte. Passou por todos esses processos e conseguiu vencer. Então eu também consigo vencer. Eu disse, essa é a palavra que tem que estar no teu coração. Essa é a palavra que você tem que falar e agir. E as coisas foram mudando todos os dias. Inclusive até o médico começou a admirar-se daquilo que era a restauração do Mauro. O Mauro já não está na cama. O Mauro já não está na cadeira de rodas. O Mauro já deixou as canadianas. Está a fazer movimentos sozinho pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Aleluia. Então isso para te dizer que o justo vive da fé. Você precisa permanecer na confiança desse Deus. Permaneça na palavra, não desista. Nós vimos aqui a palavra, voltando para o texto, a Ruth tinha 1000 motivos para recuar. Ela podia ter desistido, mas ela preferiu permanecer. Mesmo sem entender o que vinha pela frente, ela preferiu permanecer e andar naquilo que era o projeto de Deus para a vida dela. Amém? E outro ponto, nós vimos que nós precisamos ter uma fé com ação. A tua fé precisa ser viva.
Você precisa ter uma fé viva. Você precisa ter uma fé viva. Porque muitas vezes aquilo que é pequeno aos olhos do homem é valioso aos olhos de Deus. Aquilo que é pequeno aos olhos do homem é valioso aos olhos de Deus. E você pode ler no capítulo 2 de Ruth, no seu versículo. O que diz a palavra? Aleluia. Irmão Bobô, me ajude. Capítulo 2, já estamos a viajar na palavra. Capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Diz assim Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir. Você está aí? Você está aí? Você está aí? Capítulo 2, versículo 3. Ruth, a moabita, disse a sua sogra Noemi: deixa-me ir ao campo e atrás daquele que... Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vimos aqui que Ruth tomou a decisão de avançar. A Bíblia diz que ela falou à sua sogra: vai-me ir apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Nós precisamos entender que a Bíblia diz em Tiago, no seu versículo, deixa-me ver, Tiago 2, versículo 16, que a fé sem obras é uma fé morta. Aleluia. Quem sabe que a fé sem obras é uma fé morta? Quem sabe que a fé sem obras é uma fé morta? Na vida nós precisamos aprender a agir. Nós oramos, mas também precisamos tomar uma ação sobre a nossa oração. Por isso é que ela é oração. É orar e agir. Então, aprenda a agir no meio das circunstâncias que você está vivendo. Independentemente do que você tiver a passar, você orou, mas automaticamente dê um passo de fé e tome a decisão de avançar naquilo que é o teu propósito. Muitas vezes nós temos circunstâncias. Imagina alguém que foi concorrer para um emprego e tinha tudo para conseguir aquela vaga no meio de outros candidatos. A entrevista foi gloriosa e quando sai o resultado, você não conseguiu a vaga. Outras pessoas conseguiram a vaga no seu lugar. Acredito que isso abala um pouco a nossa estrutura, sim ou não? Acredito que isso abala um pouco a nossa fé, sim ou não? Mas a Bíblia diz: não desista, prevaleça. 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 Porque na verdade, quando Deus fecha uma porta é porque Ele quer abrir um portão. Se calhar aquele lugar que se fechou não era o lugar que Deus preparou para ti. Porque muitas vezes nós queremos as coisas de uma forma, mas não é aquilo que Deus preparou para nós. Porque a Bíblia diz que Deus tem para nós o que é melhor: uma vida de paz e uma vida de prosperidade. E nós vimos aqui que Ruth, apesar de ser estrangeira, numa terra que ela não conhecia, não tinha nome, ela disse à sogra: deixa que eu vá apanhar umas espigas. Ou seja, se eles vieram com fome, não tinham para onde ir, voltaram para uma terra que ela não conhecia ninguém, só estava a seguir a sua sogra. Ela decidiu agir. Não vou ficar só a orar, a jejuar, a chorar. Não, eu vou orar e vou agir. E nós vimos que Ruth decidiu o quê? Levantar e apanhar umas espigas. E a Bíblia narra que ela foi apanhar espigas como é que se diz? Na lavra? É isso, no campo do remidor, ou seja, um parente do seu sogro. É aí onde nós vemos que o milagre começa a acontecer. É aí onde nós vemos que o milagre começa a acontecer, porque nós sabemos que a nossa vida é uma vida de propósito. Você não está nessa vida em vão. Há um propósito que Deus preparou para a tua vida nesta terra. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: há um propósito para a tua vida nesta terra. Há um propósito para a tua família nesta terra. Basta que você permaneça. Basta que você permaneça. Basta que você permaneça. E nós vimos aqui que Ruth tomou um ato de fé. Ela disse: eu não vou ficar parada. Eu vou para aquele campo. Aquilo que for as sobras que aqueles ceifeiros deixarem, eu recolherei e trarei para o nosso alimento. E nós vimos que a Bíblia narra que Boaz, quando viu Ruth, tomou conhecimento de quem ela era. E ele ordenou os ceifeiros: deixam mais para que ela possa recolher. Deem comida, deem bebida.
Ou seja, o Senhor começou a trabalhar em favor de Ruth. Aleluia. O Senhor começou a trabalhar em favor de Ruth, porque ela entendeu que na vida nós não podemos passar tempo a murmurar, a resmungar, sem fazer nada. Nós precisamos agir em conformidade com a tua fé. Muitas vezes nós cremos coisas e não conseguimos fazer porque temos medo de avançar. Nós temos medo do que vem além. Mas eu quero te dizer que você tem um Deus que te fortalece. Você tem um Deus que te dá ousadia. Você tem um Deus que te dá sabedoria. Somente permaneça e avança. Somente permaneça e avança. Deus está chamando pessoas firmes. Deus está chamando pessoas para um tempo que se posicionem. E você precisa se posicionar naquilo que você crê. Não adianta você desejar um avião se você se sente confortável com a bicicleta. Aciona a tua fé. Haja em função da tua fé. E quando nós tomamos uma atitude de agir, as coisas acontecem. Amém? Sou prova disso. Eu vivi isso. Neste mesmo altar, há uns anos atrás, eu sempre trabalhei na cidade, mesmo vivendo no Benfica. E havia em mim um desejo muito grande de poder trabalhar próximo de casa, de ter a oportunidade de poder almoçar com os meus filhos, poder sair à luz do dia, porque às vezes nós saímos de madrugada e voltamos na escuridão. E eu orava ao Senhor, pedia, ai Senhor, abençoa-me. Eu quero, mas também não agia em conformidade. Mas um dia, neste altar, eu ouvi um testemunho que mudou completamente a minha atitude de fé. E você hoje também vai mudar completamente a tua atitude de fé. Amém? Aleluia. Neste altar eu ouvi o testemunho da nossa irmã Maria Leite, que ela tinha o desejo da casa própria. Tem aqui alguém que tem desejo da casa própria? Não? Será que todos já têm casa aqui? Quem é que vive de renda aqui? Quem? Aleluia! Os nossos bispos já têm casa própria. Glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos bispos, amém? Já não vivem de renda, vivem casa própria. Glorificado seja o Senhor. Eu ouvi neste altar um testemunho que mudou completamente a minha atitude de fé. A nossa irmã tinha a intenção de ter a casa própria. Ela orou, pediu direção ao servo, como sempre, uma bênção para nós. E o servo lhe ensinou a palavra da fé com ousadia, a fé com ação. Ele disse, se você quer uma casa, eu lembro-me que ela disse que queria, testemunhou, porque na verdade ela estava a testemunhar, que a casa que ela queria era nos Jardins de Rosa. E o pastor lhe ensinou, filha, aprende a falar a fé, a agir com fé. Passa muitas vezes por lado daquilo que você quer e começa a declarar a palavra. Abençoa. Chega lá, começa a declarar sobre aquelas paredes, dizendo que a casa será tua, dizendo que você estará lá. Começa a declarar. E ela fez isso. E quando ela esteve aqui nesse altar, ela testemunhou a casa própria. Testemunhou a casa no Jardim de Rosa, conforme o servo de Deus lhe tinha ensinado. Ela fez e ela creu e colheu. Aleluia. Diga para o teu irmão, você precisa crer para colher. Você precisa crer para colher. E ela creu e colheu o fruto da sua crença. E eu ouvindo aquilo, disse, Jesus, eu afinal estou orando à toa. Eu preciso mudar a minha atitude de fé. Aquele testemunho abalou mesmo a minha estrutura. Disse, não. Eu costumo dizer assim, quando eu ouço aqui uma palavra viva que me edifica, eu digo, diabo, você perdeu. Agora mesmo você perdeu. Você podia me apanhar quando eu não sabia. Agora que sei, perdeste a viagem. Eu vou tomar posse daquilo que é meu por meio da palavra de Deus. Eu vou tomar posse daquilo que é meu por meio da palavra de Deus. E eu comecei a agir da mesma forma que o servo de Deus ensinou a ela. Eu determinei, eu vou trabalhar ali, e indiquei a Deus o sítio onde eu queria ir. Eu vou trabalhar, não só indiquei a Deus o sítio onde eu queria ir, como eu determinei uma data. Eu determinei uma data. Na vida nós precisamos ter ousadia da fé. Se nós temos fé, nós precisamos agir mediante a nossa fé. Se você quer um avião, haja, porque Deus vai mover as circunstâncias em teu favor. Ele vai abrir os caminhos, vai desfazer as correntes para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. E as coisas começam mesmo a cooperar quando a tua atitude de fé
muda. E a minha atitude de fé mudou. Eu comecei a passar por aquele lugar todas as vezes, até passava de propósito. Eu disse, não, Pai, da mesma forma que você agiu na vida da tua serva, eu também vou. E eu vou conseguir. Ia lá, começava a pôr o meu pé, punha a minha mão e eu declarava, eu vou voltar. O meu lugar está aí. Senhor, obrigado pelo lugar que você me deu. Obrigada porque no mês de fevereiro eu estarei aí. Pai, o ano não vai acabar, as coisas vão mudar. E eu sei que eu declarava a fé. Eu acreditava naquilo que mesmo que eu não visse, eu sabia que eu conseguiria. Amém? E eu lembro-me que fui fazendo aquela declaração e antes mesmo que terminasse o ano, eu fui chamada pelo meu diretor para uma reunião extraordinária. E na altura, quando eu fui, já nem me lembrava das minhas orações, ele disse-me, diretora, nós precisamos de fazer uma alteração que vai impactar a sua jornada profissional. E a pessoa tem sempre a tendência de pensar que vem alguma coisa mal, né? Fiquei com algum receio, mas muito atenta. E ele me disse, nós vamos precisar de fazer uma mobilidade antecipada, porque é habitual na nossa instituição todos os anos haver rotatividade. E não era a altura. E, no entanto, ele disse-me, vamos precisar de fazer uma mobilidade antecipada que vai mover o teu lado profissional. E eu continuava a olhar para ele à espera. E ele disse-me, olha, o seu colega que trabalha no Patriota, ele vai precisar de estar na cidade, porque na altura eu trabalhava na Rainha Ginga. A mulher dele está grávida, tem uma gravidez de risco, e sendo que ela não consegue, porque eles vivem num prédio, não consegue se mover, porque está com gravidez que deve permanecer pelo menos 6 meses em casa. E ele precisa ajudar a mulher com os filhos, levar à escola, aquelas tarefas que era da responsabilidade da mulher. Ele precisa de fazer, então temos aqui uma situação que nós precisamos nos mover. Sendo assim, para o mês de fevereiro, você vai passar para o Patriota e ele vai descer para a cidade. Oh, Jesus! Glória a Deus! Eu fiz assim. Irmãos, confesso que aquilo, os meus olhos ficaram regalados e ele pensou que eu estivesse chateada, mas eu dentro de mim disse, meu Deus é grande. Porque ele faz coisas extraordinárias. Imaginem, eu dizia ao Senhor, eu declarava com fé, eu vou estar naquele lugar em fevereiro do ano seguinte. E Deus é tão maravilhoso que quando Ele começa a trabalhar, Ele começa com perfeição e Ele termina com perfeição. Ele fez com que a situação do meu colega movesse em meu favor. A mulher dele ficou grávida. A mulher dele precisava de cuidados. Ele vivia nos coqueiros. Eu trabalhava na Rainha Ginga, então ele foi para os coqueiros para trabalhar na Rainha Ginga. Eu fui para o Patriota. A viver de glória em glória, de vitória em vitória. Tudo isso por quê? Porque eu criei e agi. Então, na manhã de Deus, eu digo a você, irmãos, toma uma atitude de fé na tua vida. Não olhe para as circunstâncias. Se calhar você está com um desejo. Este ano eu vou casar. Mas você não sabe quais são as peças que você vai precisar para que o teu casamento aconteça. Pode haver muitas lutas, muitas barreiras, muitas situações que venham a impedir o teu casamento. Mas a Bíblia diz, tenha uma fé viva. Confie no poder da palavra de Deus. Haja em favor das circunstâncias que estão ao teu redor. Não olhe para a tua limitação. Confie no Deus que está contigo. Aquele que abre portas, aquele que rompe correntes, aquele que transforma vidas, é o teu Deus. Banha-te e põe os teus melhores vestidos. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando notarás o lugar em que te deites, e então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Nós vemos aqui uma atitude da Ruth. A Ruth se posicionou na palavra da sua sogra. Toma atenção. Nós já vimos que ela era uma mulher estrangeira. Nós já vimos que ela primeiro decidiu permanecer, mesmo sem saber por quê. E Deus começou a trabalhar na fé da Ruth. Nós já vimos que não só ela permaneceu, como ela começou a agir em função do além. E Deus começou a trabalhar em favor da Ruth.
Ruth começou a achar graça no parente do seu sogro. Começou a colher aquilo que ela não imaginava, a ponto da sua sogra dizer: mas que quantidade é essa de comida que você trouxe? E quando ela explicou aonde que ela tinha recolhido, a nora, a Noemi, sua sogra, disse: oh, aquele remidor é parente do teu sogro e ele tem o direito de ser teu remidor. Aí veio uma visão da parte da sogra. Disse: eu preciso resolver a situação da minha nora. Sabendo que aquele era um remidor, veio a estratégia. O que ela disse à sua nora? Banha-te, unge-te com os teus melhores vestidos. Ela deu uma orientação. Prepara-te, põe-te bonita, põe-te cheirosa. Põe-te cheirosa e não te mostres a homem nenhum, somente aquele. Isso é uma estratégia, irmãos. Qual é a tua estratégia para mudar a tua vida? Qual é a estratégia que Deus te dá para mudar a situação que você está a viver? Na vida nós precisamos ter uma estratégia. Nós já vimos que ela, para além de permanecer, ela agiu. E as coisas começam a cooperar. Agora você precisa ter uma estratégia. E Ruth recebeu uma estratégia da parte da sogra. A sogra lhe disse: toma banho. Já viu como é que nós mulheres, a mesmo poder das mulheres, amém? Os homens precisam ter cuidado. Que mulher, quando se prepara, quando se perfuma, quando se penteia. Homens, tem alguma coisa a dizer? Ei, são bem fingidos. Chama a atenção, nosso bispo, uma salva de palmas. Chama a atenção. Chama a atenção. A mulher, não, os homens não podem ser fingidos. Se passar aqui uma mulher bonita, chama a atenção. Chama ou não chama a atenção? Chama ou não chama a atenção? Não, que nós não somos bonitas, porque aqui só estamos rodeadas de mulheres bonitas. Aleluia. Aleluia. Mas uma mulher bem bonita, bem vestida, bem cheirosa, chama a atenção de qualquer homem. Ainda que seja casado, mas esse olho daqui... glória a Deus. Até já para o meu bispo também. Estamos sentados num show, está a passar uma garina e ele está a limpar o nariz, mas eu também enchei. Eu estou aqui, estás a olhar onde? Porque estava a ver uma mana com cabelo que estava até aqui. Olha a bunda. Ei, não, os homens também são Jesus, nada. As mulheres são uma bênção, já? Não, mas chama a atenção. Você está sentado com tua marido, uma mulher com 3 larguras, 3 alturas, cabelo não sei aonde, as pestanas a voarem. Eles olham. Mas eu já lhe disse aqui, a princesa é maior. A princesa é maior. Aleluia. A princesa é maior. Porque o Senhor coloca em nós um brilho diferente que o mundo não tem. O Senhor coloca em nós um brilho diferente que o mundo não tem. O Senhor coloca em nós um brilho diferente. Aqueceu os pés de Boaz. Ele sentiu uma quentura extraordinária. Ele sentiu uma quentura extraordinária. Amém? Porque ele assustou, viu? Ei, essa bomba que está aí. Era Ruth. E ele foi tocado por aquilo. E aí as coisas começaram a mudar. De repente, aquela que era estrangeira, que não tinha nada, que não tinha esperança, começou a ter uma história. Ele começou a ter uma história, começou a mudar a vida dela. Porque ela agiu com uma estratégia. Então você na manhã de hoje, haja também com uma estratégia. Ore, peça ao Espírito Santo para lhe dar a estratégia certa, para que haja sucesso na tua vida profissional, para que haja sucesso no teu casamento, para que haja sucesso no teu lar, para que haja sucesso até na tua vida espiritual. Porque nós sabemos que muitas vezes nós desfalecemos na nossa fé, perdemos a esperança mesmo orando, mas não conseguimos prevalecer. Mas Deus está aqui para te dizer: permaneça. Amém. Permaneça. Amém. Permaneça. Amém. Permaneça. Amém. E nós vimos que a posição de Ruth mudou a história e o destino da Ruth. Queres alcançar o coração do homem? Seja virtuosa. Não seja só bonita. Porque a beleza de interior é melhor e maior do que a beleza exterior. Aleluia. A beleza interior é melhor e maior do que a beleza exterior. Então o teu marido, mesmo que ele vá para a rua, mesmo que ele vê larguras e alturas e cabelos, ele vai reconhecer que ele tem uma joia dentro de casa, que não vai lhe permitir ele sair. Ele tem que sentir que há vontade de estar em casa.
Ele tem que sentir que há vontade de estar ao teu lado, porque ele tem uma preciosidade ao seu lado. Aleluia. E é necessário que nós tenhamos uma atitude dessa. Seja uma mulher virtuosa na tua casa. Seja uma mulher virtuosa no teu lar. Seja uma mulher virtuosa na vida dos teus filhos. Seja a Bíblia que a tua família quer ler. Não adianta você vir para a igreja, pregar a palavra e na rua você ter uma vida diferente. Uma vida que não edifica. Ou seja, você não vive aquilo que você prega. Não vive aquilo que você prega. O teu marido sabe que você está aqui no grupo das mulheres. Você ministra a palavra, mas em casa você é goteira. Você é barulhenta. Você é rabugenta. Você não edifica. Ame mais o teu marido. Suporte mais o teu marido. Suporte mais a tua casa. Viva mais na presença. Aleluia. 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 Não pode ser, Senhor. A irmã que me abençoou. Viva mais. E isso fez com que Ruth tivesse um destino diferente. Não só sendo estrangeira, mas como tudo na sua vida mudou. Vimos que Ruth teve o privilégio de ter um filho. Ele remidou, casou com Ruth, deu uma vida a Ruth. A Ruth teve uma linhagem. Uma pessoa que não tinha nada, que não tinha esperança de nada. De repente ela passou para ter uma linhagem de Davi. Aleluia. A Bíblia diz que Ruth fez parte da linhagem de Davi. E sucessivamente ela fez parte da linhagem de quem? Jesus. Aleluia. Você faz parte da linhagem de Jesus. Você faz parte da linhagem de Jesus. Você faz parte da linhagem de Jesus. Então aprenda a permanecer. Aprenda a viver na fé. Haja com uma atitude ousada nas situações da sua vida. Não olhe para as circunstâncias, mas é no meio da dor que o milagre acontece. É no meio da dor que o milagre acontece. Aleluia. Aleluia. E Deus é assim que funciona. E hoje o Senhor veio para dizer a um coração que está aqui. É possível que no dia de hoje você tenha vindo sem esperança. É possível que você, diante das circunstâncias, você precisa que mude, que não aconteça. Muitas são as orações sem resposta. Muitas são as noites em lágrimas que você não vê nenhuma alteração. Mas há uma só palavra. No meio da escuridão, Deus vê. Deus vê. E não só Ele vê, como Ele trabalha. Aleluia. Há uma canção que nós gostamos muito de cantar. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta Deus, Ele não falha, não. Ele não falha, meu Deus não falha. Ainda que eu não veja Deus, está trabalhando. Ainda que eu não sinta Deus, está trabalhando. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Meu Deus não falha. E Ele não vai falhar na tua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nessa palavra, permaneça firme na fé. Faça como Ruth fez, mesmo no meio da escuridão, mesmo no meio do nada, porque Deus pode te tirar do lixo para te pôr no luxo. Então esse Deus que te tira do lixo para te pôr no luxo é o Deus que vai transformar a tua fé para um destino diferente, amém? Para um destino diferente, amém? Então se você foi alcançado por essa palavra, coloque a tua mão no coração e coloca-se de pé. Nós queremos orar. Na vida nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Tenha uma atitude de fé. Talvez a tua fé precisa ser edificada. Talvez a fé precisa ser restaurada. Talvez é o início de coisas novas, coisas firmes, coisas grandes, coisas diferentes. Deus está aqui para te dizer: permaneça, não recue, não desista, não deixe o processo, permaneça firme na tua convicção de fé, aceita o processo, fique firme naquilo que você anseia e baixe os teus olhos, coloque a tua mão no coração, que eu quero orar contigo.
Em nome de Jesus. Aleluia. E diga assim comigo, você que está aqui nessa manhã, você pode colocar as tuas mãos no coração e faça a tua oração, seguida de mim, mas não faça qualquer oração. Confessa ao Senhor aquilo que é o teu desejo. Tal e qual como Deus fez com Ruth, se Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente, então Ele é o Deus que pode mudar o destino da tua vida. Pode mudar as circunstâncias da tua vida. Não importa qual seja a situação.